Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Coração Rubro-Negro, galera. Hoje vou trazer para vocês o Mauro César Pereira falando aí das contratações e saídas do Flamengo, né galera? Falando aí dos jogadores que devem chegar e sair do Mengão para que o técnico Jorge Sampaoli possa fazer o seu melhor trabalho no Mengão, né? Já que alguns jogadores a gente vê aí que não estão rendendo o necessário, então é bom que chegue jogadores novos, com vontade, com sangue nos olhos, para poder fazer esse Flamengo jogar bonito como a torcida deseja, tá certo? Então o Mauro César vai trazer tudo sobre essas contratações do Mengão, tá certo? Mas antes de ver o vídeo, eu quero pedir a você que se inscreva no canal Coração Rubro-Negro, deixe o seu like no vídeo e também ative o sino da notificação, porque assim você não perde nenhuma notícia do Flamengo, galera. Estamos colocando aí vários vídeos aí por dia com notícias do Mengão. Então, bora ver o Mauro César falando aí sobre as contratações, saídas e chegadas aí no Mengão. O Flamengo vai ao mercado, vai tentar mudar o perfil do seu elenco para, de alguma maneira, o quanto antes, adaptá-lo ao modelo de jogo preferido do técnico da vez, do atual treinador Jorge Sampaoli. Portanto, movimentações importantes deverão acontecer nessa janela de contratações no meio do ano e vamos passar um pouquinho dessas informações para você. Vamos direto então ao assunto. Primeiro, o Flamengo já tem uma média de idade hoje bem mais baixa. Tem gente que fala que o elenco está envelhecido. Não é fato. Aliás, no meu blog no All Sport, o link está aqui na descrição, eu mostro que nos 6 últimos jogos o Flamengo jamais teve média de idade mais alta do que as dos seus adversários. Empatou com o Bahia, os dois ali com a mesma média, e nos outros jogos, outros 5 jogos dos 6 mais recentes, sempre o Flamengo com um time mais jovem. Então isso é importante ressaltar. Existem veteranos, mas esses veteranos já não são titulares. Vidal, Davi Luiz, Felipe Luiz, Everton Ribeiro está machucado, e isso derruba ainda mais a média com a chegada de vários jogadores que ainda estão na faixa dos 20 e poucos anos. E alguns até bem novos, como os titulares Matheus França e Wesley, no jogo contra o Cruzeiro. Jogadores que nem 20 anos têm, jogadores de 18, 19 anos de idade. E aí você tem Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulga, você tem vários jogadores, Pedro, Gabigol, né? Evidentemente Cebolinha, são vários jogadores que não têm 30 anos. Jogadores que estão ali nos 25, 26, um pouco mais, um pouco menos. Então a média realmente caiu em relação ao time do ano passado, ao time que vinha aí com remanescentes daquele ano de ouro de 2019. Então o Flamengo já fez uma transformação do seu elenco e isso vai continuar, inclusive, com a tentativa dos dirigentes de adaptar cada vez mais o perfil do elenco às expectativas do técnico e também tentando, falando português claro, até se livrar de alguns jogadores caros que hoje têm uma relação custo-benefício muito baixa. Veja aí na tela a situação de alguns jogadores, chegadas e partidas que o Flamengo poderá ter. Começando pelo Luiz Araújo, já contratado, é um ponta-direita, jogador velocista, que vai chegar agora para o segundo semestre, revelado pelo São Paulo, foi campeão francês pelo Lille e estava no Atlanta, na Major League Soccer nos Estados Unidos. O De La Cruz, Flamengo tentando contratar, o jogador pertence a uma parte grande ao empresário, Paco Casal. Tem também o River Plate aí, que é o seu clube e que detém parte dos direitos, que está jogando duro com o Flamengo, evidentemente. Parte pertence a ele, ex-clube. É um jogador todo fatiado, é uma negociação difícil, o Flamengo tenta viabilizar. O Alan, o Flamengo negocia com o Atlético, também negociação difícil. Se não for o Alan, vai atrás de outro volante. O Flamengo tenta esses dois jogadores de meio campo. O De La Cruz para diferentes posições do setor e o Alan para ser o volante que o Flamengo busca desde a saída do João Gomes, um jogador a mais para esse setor, ainda mais com a fase ruim do Thiago Maia, isso parece ainda mais necessário. Lateral esquerdo. O Flamengo vai buscar um lateral esquerdo, pelo menos não é prioridade, mas a posição está na lista. Por quê? Felipe Luiz tem jogado pouco, você não sabe exatamente quando pode contar com ele. Então Ayrton Lucas é forçado a participar de várias partidas, quase todas. Isso tem preocupado bastante. Entre a lateral direita e a esquerda, a prioridade é a esquerda, porque na direita, com o Mateuzinho voltando em breve, acredita o clube, o Flamengo terá o Varela, que já voltou, o Mateuzinho e o próprio Wesley, que embora ainda muito verde, né, é um jogador que já está com um número razoável de jogos entre os profissionais e acaba sendo aproveitado se necessário for. Então o entendimento é que, bem ou mal, são 3 homens disponíveis em algum momento, estarão disponíveis para a lateral direita. E você tem um para a esquerda e um outro que é sempre uma dúvida, até por já ser um veterano, que é o Felipe Luiz. Não consegue ter sequência de partidas.
E possíveis saídas, Davi Luiz e Vidal. Qual a situação dos dois? São jogadores que estão perdendo espaço, estão na reserva. O jogador como o Davi Luiz, jogador como o Vidal, não quer ser reserva. A tendência é o cara ficar insatisfeito. E pintando no meio do ano propostas, não de principais clubes da Europa, mas de alguns mercados europeus ou de outros mercados aí pelo mundo que possam oferecer contratos aí de 2 anos, eventualmente 3 anos, muito bons e que sejam, de repente, os últimos contratos desses 2 atletas, ou de um deles, o Flamengo não vai fazer força e vai liberá-los. O Flamengo acredita que o mercado, se interessando pelos 2 jogadores, eles têm mercado ainda, essa é a realidade, eles possam receber propostas interessantes e aí, se interessando em sair, isso aliviaria e muito a folha de pagamento. Hoje são reservas de luxo, né? O Vidal até meio que marcado pela torcida, o Davi Luiz teve até bons momentos no ano passado, esse ano nem tanto. O Marinho, depende só dele querer sair, o Bahia já tentou contratar, o Flamengo não faz mais a menor questão de tê-lo, o Luiz Araújo está chegando e vai ocupar esse espaço. O Pablo, pouco utilizado, praticamente não utilizado, também é um jogador que tem mercado, deve ser liberado. E o Hugo, né, que o Flamengo já tenta negociar há algum tempo, ainda não foi, mas terá nova chance de deixar o Flamengo. Para o ano que vem, atenção, Everton Ribeiro é um jogador com baixo histórico de lesões, seu histórico de lesões não é grande, todo mundo sabe disso, embora esteja se recuperando de uma lesão muscular, coisa que ele não sofreu no Flamengo até então, um jogador que o Flamengo ainda acha que pode ser útil, deve continuar para o ano que vem. Se fosse hoje, no final do ano, ele renovaria, essa é a questão. Hoje, terminou o ano, agora o Everton Ribeiro renovaria contrato. O Flamengo entende que ele ainda é um jogador importante e útil e que pode acrescentar, mesmo não sendo um titular absoluto. Importante é o entendimento dele de que ele vai ser menos utilizado do que vinha sendo até o ano passado, mais ou menos como aconteceu com o Diego Ribas, a partir de 2019, com a chegada do Jorge Jesus. Ele voltou até a ser titular na campanha do título brasileiro 2020 com o Rogério Ceni, mas ficou a maior parte do tempo, desde 2019, como reserva, ele que era capitão do time, inclusive. Se o Everton Ribeiro entender bem isso, ele vai continuar no Flamengo, o Flamengo deseja mantê-lo. Mas 2 jogadores importantes, remanescentes de 2019, se hoje terminasse o ano, olha, não ficariam. Bruno Henrique, que é um jogador que se recuperou clinicamente da seríssima lesão no joelho, com cirurgia e tudo mais, mas não tem sido relacionado. O entendimento é de que ele precisa mostrar condições de jogo para que possa ter um contrato prorrogado para o ano que vem. É um jogador caro, né? Ele, por merecimento dele, teve significativo ganho salarial depois de 2019, com aquela temporada espetacular que ele apresentou. Então o Bruno Henrique é um jogador que hoje o Flamengo provavelmente não renovaria contrato, ele tem que acelerar essa recuperação, é coisa muito de cabeça, segundo a gente apurou. O jogador tem seguro para algumas divididas, algumas disputas de bola. Aí quando treina, evidentemente no treino, os colegas de time não vão arrepiar o cara, mas no jogo, a Vera, o adversário vai chegar junto, ele não está se sentindo seguro, ele precisa correr um pouquinho contra o tempo, começar a mostrar serviço para que possa merecer, digamos assim, mais um ano de contrato do Flamengo e aí, quem sabe, até deslanchar novamente, se tiver boa recuperação. Velocidade, ele já está recuperando boa parte, já está conseguindo correr quase na velocidade que ele atingia no seu auge. Esse é um número importante, mas demonstra muita insegurança. Teve também uma questão até da tendinite aí que o incomodou, como foi publicado inclusive pelos colegas do site GE. E o Rodrigo Caio, esse deverá sair. É um histórico muito longo de lesões, não tem sido utilizado pelo Sampaoli, é um zagueiro que ao longo de toda a sua carreira se machucou muito, então esse é muito pouco provável que fique no Flamengo para o ano que vem. O Rodrigo Caio, eu diria que só vai permanecer se de forma surpreendente ele começar a jogar bem e ser escalado, virar completamente o jogo. Mas a tendência hoje é o Rodrigo Caio não ficar no Flamengo para o ano que vem. Então esse é um cenário aí que a gente tem aí de mercado que vai se esboçando, tá? E que a gente vai ter mais convicção à medida que os fatos forem acontecendo e você vai sempre acompanhar com nossas opiniões e informações aqui no canal, ok? Bom, galera, você curtiu aí o Mauro César fazendo aí uma análise completa das saídas e chegadas, né, do Flamengo, né, dos jogadores aí, uma explanação completa aí de quem poderá sair e quem deve chegar para compor o elenco aí do Flamengo com essas saídas aí que vão acontecer, né? E, galera, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Quero pedir mais uma vez a você que se inscreva no canal, tá bom? Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe seu like no vídeo e também ative o sininho da notificação, porque assim você será notificado sempre que trouxermos vídeos com notícias do melhor do Brasil e do mundo, o nosso Clube de Regatas Flamengo, galera. E até nosso próximo vídeo.